hoje em dia, né, é o dom, né, aquele dom precioso que é o amor, não é isso, evangelista? Isso, a gente percebe que naqueles dias, né, do início da igreja, os irmãos viviam todos, né, assim, unânimes, unidos, né, no partir do pão, não é isso? Na comunhão. E nós sabemos que o povo de Deus, a igreja, é algo vivo, né, um organismo vivo, e ela continua até os nossos dias, né? E, portanto, a única forma, né, de nós estarmos identificando este povo, né, esta igreja, é somente através da palavra, não é isso, evangelista? Então, essa época apostólica, caracterizada como a primeira era da igreja, Éfeso, né, primeiro amor, ela tinha a essência da raiz da igreja, que é o amor. Então, quando nós falamos de voltar à essência, às raízes da igreja, está fundamentado no amor, na obediência, na sensibilidade das coisas de Deus, como foi o caso aqui de Apolo. Apolo poderia te dizer para Priscila, não, que eu sou um grande pregador, eu convenço judeus publicamente, eu conheço as escrituras, vocês não precisam me ensinar. Não, ele não teve essa soberba, ele ouviu Priscila e Áquila lhes declarar o caminho do Senhor mais pontualmente, e ele aceitou, e aí ele ficou mais poderoso ainda. Então a pessoa que cultiva a humildade de querer crescer no conhecimento, que procura sintonizar o seu ouvido ao assim diz o Senhor, e confere como os bereanos nas escrituras, essa pessoa é candidata a crescer no conhecimento das escrituras. E será que é importante? Será que isso é importante, a gente crescer no conhecimento das escrituras? É porque existe às vezes uma onda aí dizendo que quem estuda muito a Bíblia fica louco, né? Não se deve estudar a Bíblia, não se deve procurar conhecer muito, o importante é só louvar a Deus, e isso basta. Mas será que realmente só louvar a Deus? Não que esteja errado, nós não somos contra o louvor a Deus, mas será que é importante igualmente adquirir o conhecimento? Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo sobre a importância do fundamento da igreja, sobre o desejo que Paulo teve a respeito da igreja. Nós encontramos em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 20, a fundamentação da qual a igreja deve estar. Ela deve estar alicerçada, ela deve estar fundamentada. Isso está em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 20. Vamos pedir para o pastor João Ananias ler para nós Efésios 2, versículo de número 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Vemos por essa leitura que o fundamento da igreja é o fundamento apostólico e profético, e Jesus Cristo é a sustentação de tudo isso. Ele é a garantia de todo esse edifício. Sem ele, rejeitando Jesus Cristo, rejeitou tudo, né? A pedra que os edificadores rejeitaram, né, tornou-se pedra principal da esquina, né? O povo de Israel, o povo judeu rejeitou Jesus Cristo, então rejeitou o principal. E a igreja aceitou Jesus Cristo, então teve ela como pedra principal. E o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Mas como nós estávamos falando, é importante este conhecimento, é importante adquirir mais conhecimento. Vamos ver aqui em Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 18, nós já estamos abertos nesse livro, o que Paulo fala a respeito deste conhecimento, deste desejo dele a respeito do conhecimento para a igreja de Éfeso.
Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Olha aí, veja o desejo do apóstolo Paulo, aqueles crentes que representavam a essência da igreja apostólica, que era aquele primeiro amor ardente, né? E nós sabemos que a igreja de Éfeso, ela recebeu uma advertência na carta do Apocalipse, para que ela voltasse ao primeiro amor. Porque se ela não voltasse ao primeiro amor, Jesus Cristo tiraria dela o candeeiro, né? E nós sabemos que a história da igreja primitiva nessa cidade foi uma história muito bonita no começo. Era a igreja que tinha Priscila, Áquila, era a igreja que ardia aquele primeiro amor. Nós, quando nos convertemos através da palavra, através da influência do Espírito Santo na nossa vida, nós temos aquele primeiro amor, né, pastor João? De fato, é algo gostoso, né? Dá vontade da gente sair, né, pelo mundo anunciando as boas novas, né, aos nossos amigos, né? Isso de fato é importante. Muito bem, então, nós vemos aí que esse primeiro amor, que é a essência da qual a carta de Apocalipse falou à igreja de Éfeso, Paulo está falando aqui sobre o conhecimento, iluminar os olhos do entendimento, né? Ele fala aqui que Deus quer que a pessoa seja cheia do conhecimento. Então, nós estamos vendo por essa recomendação de Paulo que é importante, sim, é muito importante nós sermos crentes cheios do conhecimento bíblico, conhecimento embasado nas Escrituras, de acordo com como fizeram os crentes de Bereia, conferindo se uma mensagem que está sendo passada, ela está de acordo com as Escrituras. Vamos ver novamente a confirmação desse pedido do apóstolo Paulo, uma oração praticamente que ele faz em Colossenses, nós encontramos em Colossenses, logo após ao livro de Filipenses, nós encontramos o livro de Colossenses no capítulo 1, versículo de número 9 a 13. Vamos ver qual é a oração que o apóstolo Paulo faz pelos crentes de Colosso. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneo, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como que Deus nos liberta das trevas? Como que Jesus é refletido na vida de um crente? Paulo diz aqui que ele não cessa de orar para que todos sejam cheios do conhecimento, né? Que eles possam frutificar, que eles possam aprender, que eles possam crescer na palavra do Evangelho, na verdade. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele nos fará ouvir tudo que vem do Pai e nos guiará em toda a verdade. Então, nós vemos novamente por essa passagem a importância
do conhecimento da verdade, do conhecimento das Escrituras. E nós sabemos que a verdade é a palavra de Deus. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, meu ouvinte. E é através dela que nós somos santificados. Também é através da palavra de Deus que ocorre o que nós chamamos de santificação e aumento da fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então todo esse cuidado que Paulo tinha com os crentes, dizia que ele estava zeloso com o zelo de Deus, para que eles não fossem enganados, para que a astúcia do inimigo, as falsas, os falsos clamores dos homens, né? Porque é muito importante, por mais sincero que nós sejamos, ouvinte, por mais sincero que um crente seja, essa sinceridade só tem efeito se ele estiver na verdade.